bem temperado, tá lá naquela. Mas eu comi com ele, ou domingo, ou amanhã talvez. Hoje eu comi asa de frango assado com feijãozinho maduro e asa que tá bom. Os outros comeram o peixe de ontem, aí o peixe eu comi ontem. De manhã, a minha. E aí, isso eu vou pegar pra Deus. Já mas come, olha, porque eu não vou comer não. Vou comer, eu sei que não vai não. E o outro é lá. E pra que nós comemos peixe? Eu já disse comer peixe, eu já disse nós comemos tudo, meu filho. Essa coisa de peixe. Eu como peixe, eu vou deixar o peixe comer segunda-feira, terça. Sua filha tá vindo. E a de Maria também que eu como ela come, tá? Vamos orar? Mas já vai na hora da oração. Eu comi peixe quinta, comi peixe hoje. Olá, seja muito bem-vinda. Você vai ter mais. Tem duas cadeiras aqui, ó, uma para você e outra para sua mãe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta tarde, deste dia chamado hoje, agradecemos ao Senhor por esta grande oportunidade que temos de nos reunirmos aqui neste lugar. Em paz e com segurança o Senhor nos trouxe. Te agradeço, meu Deus, por este dia que é considerado um feriado aqui no Brasil. Nós podemos, meu Senhor, nos reunirmos e aqui refletirmos a respeito da Tua palavra, adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade, glorificar ao Senhor, porque o Senhor é digno, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Ti, meu Deus, invocamos nessa tarde, pedindo que o Senhor também visite a todas as pessoas que nos acompanham através da internet, a todos que estão ao redor, meu Senhor, deste lugar, porque existem muitos que ainda não conhecem a Tua palavra, ainda não estão seguindo na Tua presença, mas Tu és o Deus libertador, o grande Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, pedindo, meu Senhor, que o Senhor esteja presente em nosso meio, guardando, meu Senhor, livrando e protegendo a todos os nossos parentes, familiares, as nossas casas, e todos aqueles, meu Senhor querido e amado, que neste momento se encontrarem com alguma dificuldade, se encontrarem tristes, solitários, enfermos, acamados. Eu peço que o Senhor visite a cada uma dessas pessoas, dê ânimo, dê coragem, dê também saúde para essas pessoas e abençoe elas neste dia para a honra e glória do Senhor. Recebe o louvor e a adoração que te oferecemos neste lugar esta tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Ô, Vitinho. Vai ficar com... E a gente vai de Vai, vai sentar lá fora. Vai. Você aqui, Zé. Bora. Vai de mim, vem. Olha lá, mamãe tá te chamando. Vai. Vamos louvar a Deus, cantando o hino da alma cristã, de número 193. Hino da alma cristã, de número 193. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a
te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo, Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vem cedo, Jesus virá. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor ainda, cantando ainda da harpa cristã, de número 305 da harpa cristã. Sejam todos muito bem-vindos a este lugar, a este dia. Deus abençoe vossas vidas grandemente. Mas Deus ele surpreende, né? Quando muitos pensaram que não viriam, né? Aqui estão, não é verdade? Estava um dizendo o outro, acho que fulano vem, ciclano também não, e Beltrano também não. Aí Jesus foi lá, buscou foi todo mundo, né? E trouxe para estar aqui. Louvado seja Deus. Vamos louvar a Deus. Como é que entrega porteira? Vamos cantar alegremente ao Senhor. Soldados somos de Jesus, e campeões do bem da luz, os exércitos de Deus, batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, porque o pecado e seu poder, a batalha vai estar.
o hino da harpa cristã, de número 15. Hino da harpa cristã, de número 15. Hoje é um dia memorável, onde, não por uma data de dia absoluto, mas por uma data de lembrança do dia em que Cristo Jesus, sendo Ele o Cordeiro Pascal, morreu na cruz por todos nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. E cantamos o hino da harpa cristã de número 15. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, o seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar essa graça sem par, e do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu sou bem fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e sobre minha espada morrei. Apressado vou fugir, apressado vou fugir, em Jesus me escondi, e abrigo seguro me deixei. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quantigoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor. Ele levou meu Jesus, ele levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Louvado seja Deus, engrandecido para todo sempre seja o Senhor e o seu santo e poderoso nome. Foi
Foi através do sacrifício dele na cruz, ao conhecermos o Senhor Jesus, pelo intermédio do Espírito Santo, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que conhecemos a verdadeira paz, o verdadeiro libertador e o caminho que nos leva a Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria de, neste momento, convidar a todos para se colocarem sobre os seus pés. No final, eu estarei, além de orando, nós vamos estar louvando também ao Senhor, que Ele é digno de glória, honra e louvor para sempre, assim como diz a oração do Pai Nosso, não é verdade? A Ele a glória, né? O poder, não é isso? Para sempre, não é verdade? O Senhor é aquele que pode nos guardar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, vamos ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura do texto bíblico, que você já pode ir conferindo. O Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 19. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Vamos ler do versículo 17 ao 19 e depois nós vamos para o capítulo de número 20. Hoje nós estaremos tratando da morte e também da ressurreição do Senhor Jesus, né? Que vai ser comemorado no domingo. Mas como só temos o culto hoje, está tratando dos dois assuntos na data de hoje. Capítulo 19, versículo 17. Então, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Está escrito: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Capítulo 20, a partir do versículo de número 1. Nós vamos ler versículos salteados. Então vamos ler o versículo 1 e depois o versículo 11 em diante. Capítulo 20, versículo 1. Tratando-se da ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Versículo 11. Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco assentados, onde jazera, ou seja, onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Quantos anjos? 2. E disseram-lhes eles, falaram para Maria Madalena: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Versículo 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, ou seja, aquele que cuidava do jardim, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseram e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus.
Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abra o nosso entendimento nesta tarde. Prepara os nossos ouvidos, porque eles serão os ouvidos pelo qual a tua palavra boa semente irá percorrer este caminho até o coração, a boa terra. Faz, meu Senhor, a tua grande plantação na tarde deste dia, na vida de todos aqueles que aqui estão e aqueles que nos acompanham, e também aqueles que estão ao alcance deste aparelho de som. Enche, meu Senhor, as nossas vidas tão somente de ti, do teu Espírito Santo, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Age em nossas vidas, meu Senhor querido e amado. Esclarece para nós, meu Deus, o conhecimento da tua palavra e aquilo que precisamos saber, porque nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em lhe conhecer. Em nome de Jesus, esteja conosco, perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica de todo pecado, pois o Senhor Jesus é o nosso advogado junto do Senhor, meu Deus e Pai. Livra-nos de todo mal nesta hora, opera poderosamente aqui em nossas vidas enquanto aqui estamos, através da tua palavra, e assim nós seremos abençoados em nome de Jesus e dizemos amém. Pode se sentar. Ei, rapaz, já estão correndo, hein? Hoje nós lemos dois textos, como eu falei no princípio, o capítulo 19 que trata da morte e o capítulo 20 que trata da ressurreição, aqui descrito por João, o mesmo autor de Apocalipse. Como hoje é uma data muito importante, uma data memorial, principalmente para o povo do qual o Senhor Jesus veio, que é o povo israelita, nós estaremos tratando aqui a respeito de alguns assuntos, a respeito desta morte e ressurreição, e algumas coisas que, infelizmente, não tem nada a ver com a Bíblia, mas as igrejas foram colocando, aderindo do mundo para elas, criando coisas que não são bíblicas e fazendo disso tradições, levando o povo a um conhecimento e também a uma perseverança em algo que nada tem a ver com a palavra de Deus. E nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Então eu trouxe um pouquinho aqui, em rápidos minutos, nós vamos conferir. Peço a você também que nos assiste, nos acompanha, que possa nos acompanhar com a Bíblia Sagrada. Se tiver um papel e uma caneta para poder anotar, você possa anotar para você ter também o conhecimento daquilo que tem acontecido ao longo da história nestes mais de 2000 anos, né, que aqui estamos. Então, o primeiro assunto que gostaria de tratar aqui é a respeito da Quaresma. A Quaresma, ela é tratada como um assunto de 40 dias, em alguns casos, dependendo do ano, ultrapassa e chega até os 44 dias, né? Então, trouxe aqui um pouquinho da história para nós termos conhecimento de onde surgiu isso. O tempo litúrgico quaresmal, ele surgiu por volta do ano 325 depois de Cristo, que chamamos de era cristã, até o tempo de 350 depois de Cristo, e se consolidou no século IV da era cristã, quando ocorreu o primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Esse concílio foi formulado o credo niceno e, por fim, houve a primeira menção à Quaresma na história. Qual foi o século que começou este assunto? Século IV. Preste bem atenção nisso. Jesus, ele morreu aproximadamente entre o ano 29 e 31 da era cristã. Alguns querem esticar até o ano 33, mas foi aproximadamente entre 29 e 31. E o assunto da Quaresma, ele foi tratado pela primeira vez, ou seja, não existia na história do cristianismo, só foi tratado no ano 325. Então, durante mais de 300, quase 300 anos, ninguém nunca falou sobre isso. Dá para se ver que isso nunca houve na história. E foi formulado no credo niceno, ou seja, de Nicéia. Um dos documentos elaborados pelos participantes desse concílio fez menção à palavra grega Tessaraconta. Podem repetir? Tessaraconta. Tessaraconta. Esta palavra é uma palavra grega que significa 40, de onde surgiu a palavra quaresma. Também foi estabelecida a partir do primeiro concílio de Nicéia
qual seria a data de celebração da Páscoa. Olha só que interessante. Até então, ninguém tinha estipulado a data para a celebração da Páscoa. Uma data específica. Qual era a data específica? Nós vamos conferir aqui na Bíblia qual era a data criada de onde ela surgiu, que é no meio do povo de Israel, que ela é uma festa judaica. A data de comemoração não seria uma data fixa no mês, mas seria uma data móvel, isto é, que varia de ano para ano, mas que impreterivelmente é celebrada entre os dias 22 de março e 25 de abril, através do Concílio de Nicéia. O critério estabelecido nesse concílio determina que a Páscoa é celebrada no primeiro domingo depois da lua cheia, após o equinócio da primavera. Usaram como simbolismo, preste bem atenção, isso aqui nós estamos falando da tradição católica. Eles usaram como simbolismo o jejum como penitência, utilizando os exemplos de Jesus que jejuou 40 dias, Moisés e Elias. Por isso eles colocam a quaresma como dias de jejum e devoção a Deus. Vemos, portanto, algo criado pela Igreja Católica no século IV depois de Cristo e que nada tem a ver com a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz? Vejamos, está escrito no livro chamado Shemot, que é Êxodo, capítulo de número 12. Eu convido vocês a abrirem aí Êxodo, capítulo de número 12, para nós podermos conferir na Bíblia Sagrada e lermos os versículos bíblicos. É o primeiro livro, né? Não, o segundo. O primeiro é Gênesis, o segundo Êxodo. Êxodo, capítulo de número 12. Pastor, eu assisti, foi muito pastor falando, mas eu não sei qual é o capítulo. Capítulo 12. Assisti da Igreja Universal. Mas assisti foi muito ele falando, mas pergunta o que eu vou falar. Vamos lá, Êxodo, capítulo 12. Já escutei ele dizer que nós temos uma série. Nós encontramos escrito assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Versículo de número 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito, quais são os elementos? Cordeiro ou está sem mácula, ou seja, ele tinha que ser de uma cor só, ou todo branco, todo marrom, todo preto, uma cor só. Não poderia ter duas cores, não poderia ser manchado. Um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. Então era do dia 10 até o dia 14. No dia 14 seria a comemoração da Páscoa. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue por ambas as obreiras, à beira da porta, nas casas que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés, com a fissura, nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então, vocês observem aqui que Páscoa é o dia em que Deus libertou o povo do Egito e eles comeram apressadamente. Está escrito aqui no versículo de número 17. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis este dia das vossas gerações por estatuto perpétuo. Então a Páscoa é a comemoração em que Deus tirou o povo dele da prisão do Egito. Aí surgiu a primeira
Páscoa. Então a Páscoa ela é judaica, ela é entre os israelitas. Muito importante aqui, vamos tirar algumas informações dentro deste texto aí que está nas suas mãos. A primeira fala sobre a semana dos pães asmos, que significa sem fermento, que seria de 7 dias, conforme encontramos nos 3 versículos, versículos 15, 16 e 19. Vamos ler? Versículo 15. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Então aqui eram quantos dias, chamado a semana antecedente à Páscoa? Quantos dias? 7, do primeiro ao 7º dia, 7 dias, uma semana. Daqui saiu a ideia de semana. Então essa semana era antes da Páscoa. Vamos lá. A Páscoa acontecia em qual dia mesmo? Dia 14. Lembra disso? Dia 14. Então durante essa semana eles comeriam os pães asmos. O que mais nós temos aqui? Versículo de número 16. Quem pode ler o versículo 16? Lê aí mesmo. 16? É. Já o primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente apontareis para vocês. Agora vejamos o versículo 19 que conclui o período de dias que compunha essa semana, chamada Santa Convocação, para o povo se voltar para Deus e comemorar a Páscoa. Versículo 19. Por 7 dias não se achará nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, ou seja, pão com fermento, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Mas o que nós temos aqui de interessante? Quantos dias era comemorado apenas? 7 dias. 7 dias apenas. Eram apenas 7 dias e a data da comemoração era que dia? Dia 14. Agora, qual é o mês, pastor? O mês aqui na Bíblia Sagrada, como está traduzida para o português, nosso calendário não é judaico, é gregoriano. Nosso calendário gregoriano, essa data aqui, ela fica entre março e abril, que é o princípio dos meses. O mês que está escrito aí na Bíblia chama-se o mês de Nissan. Repitam, mês de Nissan. Mês de Nissan é o primeiro de todos os meses no calendário judaico. Você leu inglês? Não, isso não é inglês não, isso é hebraico. Não, você estudou essa língua aí? Sim, Pois é, mas eu estou ensinando vocês a repetir também, ué. O bom do professor é isso, ele aprende para passar para as pessoas, ué. Não é só para ele. Por isso que é professor, para ensinar para alguém, né? Então vamos lá. Vocês observaram aqui que são quantos dias a semana considerada Santa Convocação? Quantos dias? 7 dias, não é isso? E vamos lá, outra informação importante. A Páscoa aconteceria no calendário de Israel no dia 14, não é isso? Muito bem. Agora, o mais interessante aqui. Quais eram os 3 elementos que tinha que ter nesta Santa Convocação chamada Páscoa? Quais eram os 3? Confere aí, por favor, na Bíblia, aí eu vou deixar vocês acharem. Olha aí na Bíblia, no capítulo de número 12. Vamos lá, para vocês poderem olhar. Versículo 5. Diz para mim os 3 elementos. E o versículo? Versículo 5. Pode ler aí. Não vou ler não. Vai ler não? Vamos lá, eu vou dizer aqui. Versículo 5. O cordeiro ou o cabrito? Ou era cordeiro ou era cabrito? Número 1. Será sem mácula, macho de 1 ano, qual tomarei das ovelhas das cabras. Versículo de número 8. Olha, vamos ver os outros elementos. Esta carne do cabrito do cordeiro, ela deveria ser assada. Olha o que o texto ainda diz. Assada no fogo. Que mais? Com pães asmos e ervas amargas ou amargosas. Então, quais são os 3 elementos da Páscoa? O cordeiro. O segundo, os pães sem fermento, né?
que são os pães ázimos e mais o que? Ervas amargas ou amargosas. Esses são os 3 elementos. Eu perguntei peixe aqui? Não aparece peixe. E o que eu estou mostrando para vocês? Aqui, ó, Bíblia, Palavra de Deus. Qualquer Bíblia tu pode pegar. Qualquer uma Bíblia tu vai ver escrito isso. Não é só a igreja, a Bíblia do protestante, não. A Bíblia católica também está escrito isso. Vamos ver aqui coisas muito importantes a respeito. Então, no dia de hoje, a gente pode comer carne assada. Assada? Pode comer cozinhado, pode comer. Pode comer. Assada é mais importante que queijo. Um churrasco, né? Tá certo. Muito bem. Vamos continuar aqui para tirarmos mais informações deste texto, muito importante. A data seria comemorada como festa ao Senhor Deus por estatuto perpétuo. O que é perpétuo? Para sempre. Então, Israel tem sempre que comemorar essa data. Muito bem, vamos continuar. Ela é celebrada entre os israelitas, apontando para a libertação do povo que era escravizado no Egito, conforme está no capítulo 12, versículo 17. Lê, por favor, o versículo 17 aí. De Êxodo 12, versículo 17. Você aquieta, mulher. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Muito bem. Para sempre, né? Para sempre. Então, isso aqui é uma coisa que tem que ser comemorado entre os israelitas. De lá surgiu a Páscoa. Não é da igreja cristã, não. A igreja não tinha isso. A igreja herdou isso. É diferente. Alguém deu início. E quem deu início? O povo israelita, o povo de Deus. E agora o dia. Está aqui, ó, versículo 6. Guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Então, eles deveriam comemorar no dia 14. Muito importante lembrar isso. Qual é o nome do mês? Nissan. O primeiro dos meses no calendário israelita. Quem estipulou essa data? Quem se lembra? Está no início do texto aí, capítulo 12, versículo de número 2 e 3. Quem foi que estipulou essa data? Foi Moisés? Quem foi a pessoa? Diga aí para mim. Vamos lá, leia. Versículo 2 e 3, minha filha. Tem que ler versículo 2 e 3. Não adianta só falar, tem que ler. Este mesmo mês será o princípio dos meses. Este será o mês dos meses. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Aos 10, tá? Vai continuando. Vai até o versículo 6. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme a seu comer. Fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomarás das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Então tinha que ser sacrificado. O que é sacrificar? Quem sabe o que é sacrificar? É matar. O cordeiro tinha que morrer. Preste bem atenção nisso. Agora, a pergunta que eu fiz, versículo 1. Quem foi que deu essa ordem para fazer tudo isso? Me lembra o versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Então, quem falou para Moisés e Arão? O Senhor Deus. Foi ele que estipulou a data. O que nós vimos aqui? Na tradição católica não tem data definida. Segundo lugar, aparece quaresma, 40 dias. A Bíblia diz que são quantos dias? 7 dias. Não é nem 3 nem 40, são 7. Que o povo chama de Santa Convocação de Semana Santa. Só 7 dias. E nesses 7 dias é para comer o quê? Para comer cordeiro. O que mais? Pão sem fermento, que é os pães ázimos, e mais o quê? Ervas amargas ou amargosas. Peixe não entra na história. Aí essa história deste peixe, Sim, mas Vamos continuar aqui, que aqui tem mais. Jesus Cristo brasileiro estava negócio do peixe. o grupo de gente que andava com isso. Já Vamos lá. Mas Mas não foi nessa preste bem atenção. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, tinha nada a ver com Páscoa nem com Semana Santa. Jesus estava com o povo já há dias ensinando. O povo não ia para casa. E o texto diz lá no Evangelho que escreveu João a partir do capítulo 6. O
povo para não ir embora para casa, despedi-los vazios, Jesus disse: o que tens para comer? Alguém se levantou e disse: aqui tem algum alimento com um jovem. E o jovem tinha no cesto alguns pães e alguns peixes. Mas era Páscoa? Nada tem a ver com Páscoa. Estão pegando um texto e amarrando com o outro para tentar dar uma desculpa. E texto sem pretexto, texto sem contexto é pretexto para uma heresia, um falso ensinamento. Então nada tem a ver este texto. Outra coisa, vamos continuar aqui. Isso também não depende da morte, né? A data celebrada no dia 14 do primeiro mês de Nissan, que é no calendário judaico, é antes de partirem do Egito. Vocês conferiram no versículo 17 que era para a libertação do povo. Então, todos os anos que eles comemorassem a Páscoa era para eles se lembrarem que foi o dia em que Deus os tirou, libertou da opressão aonde? No Egito. Por isso tinha um significado, a festa. Era para eles celebrarem a Deus o dia que Deus nos libertou. Hoje está fazendo 1 ano, 2 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos que o Senhor nos libertou do Egito. Então eles tinham que estar comemorando uma celebração. Como era chamada essa festa, Páscoa? Em hebraico ela é chamada de Pessa. Repitam, Pessa. Esse é o nome da festa Páscoa em hebraico, Pessa. Vamos continuar. No que vemos também que o que era comido nesta Páscoa era o cabrito ou cordeiro, que vocês conferiram aí, então capítulo 12, versículos 5 e 6, deveria ser assado. Olha aqui outra informação importante, leia aí para mim, por favor, no texto, versículos 8 e 9, que eu escrevi aqui. O texto diz ainda que esse cabrito teria que ser assado, não poderia ser nem cozido e nem cru. Vamos conferir? Capítulo 12, versículos 8 e 9 de Êxodo. Leia para mim, por favor. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas, a comerão. Não comereis bem cru nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. Observe no versículo 9, deixa bem explicado. Mas por que que não pode comer? Vamos lá, nós vamos chegar lá ainda. Nós estamos no princípio. É isso que é importante. Tu começa um assunto, gera uma dúvida e aí depois vem a resposta. E nós vamos ter essa resposta aqui hoje. Vai ser Meu muito... avô dizia que quando a gente, na Semana Santa, se a gente for, meu avô, né, naquela época, ele dizia que quando a gente fosse comer galinha ou comer qualquer coisa, qualquer carne, né, a gente comesse, se botasse no fogo, a carne quando você fosse comer, o sangue estava saindo da carne. Aí ele botava na nossa cabeça, eu disse, quando a gente era criança, Criança não sabe. Aí vai acabar acreditando. Mas aqui nós estamos quebrando tradições. O que nós estamos ficando é com a palavra de Deus, que é o mais importante para nós, é a palavra de Deus. Não é o que a igreja estipula, é o que Deus manda a igreja fazer. Então vamos lá. Segunda parte aqui deste estudo. Também eram ingeridas, além do cabrito, o cordeiro, os pães asmos, que significa pães sem fermento. Muito bem. E ervas amargas ou amargosas. No termo Páscoa, nós temos quantos elementos que eu falei? 3. Vamos lá, vamos dar nome para esses elementos. O primeiro é o matzah, que é um pão sem fermento. Ele simboliza a pressa dos israelitas ao deixar o Egito. Leia, por favor, Êxodo capítulo 12, versículo 11. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Vamos conferir aí. O matzah, que era esse pão sem fermento, eles tinham que comer. Qual é o capítulo? Capítulo 12, versículo de número 11. Leia aí, por favor. Assim, pois, o Senhor os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis. Apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. O comereis apressadamente. Essa é a Páscoa. Então, a Páscoa ela era celebrada porque Deus ia tirar eles com pressa. Tinha que ser rápido. Vocês observam que eles participaram com a Páscoa já pronto para ir embora. Porque sapato nos pés, cajado na mão, de noite, só para sair, não foi isso? Então, a Páscoa era o dia que Deus os libertou com pressa. Isso é Páscoa, isso é Pessa. Tinha um significado. Vamos ter mais informações importantes aqui no texto. Então,
O pão simboliza o dia em que eles saíram com pressa. Número 2, cordeiro ou cabrito. Representa o cordeiro pascal, o animal sacrificado na Páscoa antiga, que está no capítulo 12, versículos 5 e 6, que tinha que ser cordeiro ou cabrito. Ele apontava para Jesus Cristo, que é o cordeiro pascal sacrificado por nós para perdão dos nossos pecados. E as ervas amargosas? Vamos lá. Ela representa a amargura da escravidão no Egito, lembrando o sofrimento que o povo israelita suportou enquanto lá no Egito esteve. Eles viveram vidas de angústia, de amargura, escravizados, sem poder cultuar ao seu Deus, vivendo ali com costumes de pagãos, porque Faraó, que era o presidente, né? Presidente é o nome de países que aceitam república, né? Que ali é onde o povo elege. Mas na época era rei, então era uma monarquia, era alguém que regia sobre o povo. E Faraó era considerado o deus Sol. O deus Sol é chamado Deus Ra. Então Faraó era considerado um deus para todo o Egito. Ali havia então uma idolatria. E Deus é contra a idolatria. Deus diz que os idólatras, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então preste bem atenção. O que eu gostaria de comentar, que isso é muito importante também falar sobre isso. Quem aqui se lembra ou já viu que na comunidade católica, toda vez eles apresentam algo muito interessante aqui eu comentar, um elemento dourado e que ele simboliza um sol, chamado de Santíssimo. Quem aqui já viu? Esse Santíssimo é o símbolo do sol, que a Igreja Católica colocou uma veneração para dizer que é o símbolo de quem? Santíssimo Sacramento, que representa quem? Representa Deus, Jesus Cristo, não é isso? Aquilo dali é a imagem do brilho de Jesus Cristo que eles falam, não é? Porém, aquilo dali é o formato do sol. E a Igreja Católica, ela é romana. Essa adoração ao Deus Ra, na verdade, isso aí veio de uma cultura do Egito. Então, a adoração ao Santíssimo não é adoração a Deus. A adoração ao Santíssimo é uma adoração pagã, que é a adoração ao Deus Sol, ao Deus Ra. Então, aquilo é uma idolatria. Aquilo dali não tem nada a ver com Deus, porque Deus nunca foi adorado por imagem alguma. Ninguém nunca conseguiu ver a Deus, nem o próprio Moisés, que escreveu a lei, viu a Deus. Mas o Senhor sempre esteve no meio do seu povo. Aí Jesus veio no Novo Testamento e disse: onde houverem pelo menos 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então o seu povo é conhecido como povo de Deus, porque o seu Deus faz parte do seu povo, sem ser visto, porém sentido, porque se faz presente. Eu acho que para ser adorado é só ele que tem que ser adorado. vai ser adorado. Jesus disse em Mateus capítulo 4 e em Lucas capítulo 4, Satanás pediu uma adoração e disse: se tu prostrado me adorares, todo esse reino te darei. Que Jesus disse: vai de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então a adoração é somente a Deus. Vamos continuar aqui o nosso estudo aqui, as importantes informações. A Páscoa lembra o dia da libertação do povo de Deus, que era o povo israelita no Antigo Testamento, está em Êxodo 12:17, e que aponta para o Senhor Jesus Cristo libertando a todos nós dos nossos pecados, mas todos aqueles que nele crerem. Ele morreu por todos, mas só serão libertos aqueles que nele crerem, pois ele é o Cordeiro Pascal. Pastor, tem isso na Bíblia? Vamos conferir o Novo Testamento? Temos aqui 2 passagens no Novo Testamento e uma no Antigo. Como nós estamos começando a história no Antigo, vamos tirar uma referência do Antigo Testamento que aponta para Jesus sofrendo como esse cordeiro. Vamos para o livro que escreveu o profeta Isaías, o capítulo de número 53, uma passagem muito famosa, muito lida, Isaías capítulo 56. Isaías depois de qual é? Ó, você vai ver Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Isaías. Isaías capítulo 53.
53. Capítulo, né? Isso. Aqui, ó. Tu tá fazendo isso daqui, ó. Pode ir, tá longe. Vai, pega assim, ó. Sai. Assim? Não, assim não, velho. 53. Assim, ó. Isso. Tu faz assim. Vai ser do versículo 4 até o 7. Olha o que temos escrito aqui sobre o cordeiro simbolizado no Antigo Testamento. No 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, que são pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, o Senhor Deus pegou os pecados de toda a humanidade, do tempo de Jesus, do tempo depois de Jesus, do nosso tempo, dos que ainda virão, e lançou o pecado de toda a humanidade sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, por quê? Porque no Antigo Testamento, você pode conferir depois, no livro Levítico e Números, você vai conferir que o sumo sacerdote pegava aquele animal, colocava as mãos sobre ele, e ali as pessoas que eram donas do animal confessavam seus pecados, os pecados passavam para aquele animal e depois soltavam-se para que ele fosse sacrificado, né? E ali então seus pecados eram perdoados, cobertos no Antigo Testamento. Só que no Novo Testamento nos mostra que os nossos pecados são tirados e purificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Versículo 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, o que está apontando para quem? Para o Senhor Jesus Cristo como o cordeiro imolado, sacrificado. Temos ainda outra referência no Novo Testamento. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Abre aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele está dando ruim. Coríntios é para... Coríntios, capítulo 5, depois de Romanos. A ver, João, Romanos, Atos, Romanos, Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Onde o texto está provando que o cordeiro pascal é Jesus. Primeiro aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Vamos lá, quem pode ler? Purificai vós o sacramento velho, para que sejais uma nova massa. Ele é azul e ela fez pizza e ela é roxa. Então você vê aqui na versão que utiliza a versão corrigida, diz: alipai-vos do fermento velho. O que diz lá na Páscoa? Que o pão tinha que ser sem? Muito bem. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Cristo é a Páscoa. Ele é o símbolo da Páscoa. A Páscoa foi instituída e comemorada durante tantos anos, apontando para alguém que viria fazer um sacrifício não apenas por uma nação, mas por todas as nações, por todas as pessoas de todas as épocas. E este quem era? Jesus Cristo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da humanidade. Preste bem atenção nisso. Ainda temos outra referência, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Pastor, mas peraí, ele morreu por alguns? Como diz a teologia calvinista de João Calvino, que era chamado John Calvin,
onde diz que ele morreu por alguns e não por todos, ou ele morreu por todos, como dizia Armínios, né? A teologia arminiana de Armínio Jacobus. Vamos ver aqui, 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15. Diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morrer por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos. Quem morreu por todos? Cristo. Para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Por que Jesus morreu? Para que a nossa vida não fosse mais nossa, mas pertencesse a Ele. Porque além de morrer, Ele ressuscitou, Ele voltou à vida. Ele provou que a morte não tem poder sobre Ele, porque Ele é Deus. E nele devemos crer e confiar. Ainda temos escrito. Agora vem a questão do chamado peixe. Né? Vamos ver aí de onde surgiu essa história e como é que isso aí foi introduzido na Igreja Católica. Vamos lá. Peixe na Semana Santa. O cidadão chamado Papa Urbano II era o 159º Papa, o número 159 entre os papas da Igreja Católica. O seu nome de nascimento era Otto Chantillon, esse era o nome dele, conhecido vulgarmente, né, entre aqueles que ali estavam, de Papa Urbano II. É o nome mais fácil, né, que botaram lá no nome. Mas o nome dele era Otto Chantillon. Nascido na França no ano 1035 depois de Cristo, ou seja, da era cristã, e morreu no ano 1099, sendo pontífice, que significa papa, por apenas 11 anos, 139 dias. Da ordem de São Bento, pois era monge beneditino. Foi sepultado na Basílica de São Pedro e morreu em Roma, na Itália, com 64 anos. Quantos anos ele foi papa? 11 anos. E quantos anos ele viveu na Terra? 64 anos. Nasceu aonde? Na França. E morreu onde? Em Roma. No século XI, esse Papa chamado Urbano II determinou que se deveria comer peixe como prática de penitência. Século XI. Vamos lá. 1000 e tantos anos, porque o século XI começou no ano 1001. E ele nasceu em que ano que eu li aqui? Quem se lembra? No ano 1035. E morreu no ano 1099. Então, entre os anos 1035 do seu nascimento e 1099, quando ele assumiu ser pontífice, ele criou e determinou uma lei entre os católicos. Por ser o Papa, o líder majoritário da Igreja Católica, ele determinou que deveria se comer peixe como penitência. Pergunta que eu faço: a Bíblia diz que nós devemos comer o quê? Cabrito, pão sem fermento e ervas amargas. Entra o peixe no meio? Não. Durante 1000 e tantos anos, compreendendo o tempo que Cristo ainda esteve entre nós, né? Que ele morreu aproximadamente no ano 29 a 31, nasceu no ano 4 a.C. Então, nem nesse período de Jesus, ninguém comeu peixe, gente. Mas surgiu esse cidadão, que foi 159º Papa, e determinou que se comesse o peixe. Então, isso virou uma tradição que não é bíblica, mas foi o homem que inventou isso. E isso ele colocou para quê? Para que as pessoas elas pudessem dizer que estavam agindo como pagadores de seus pecados, penitência. Vocês estão entendendo como é que não foi Deus que mandou nada disso? Mas quem mandou isso aí foi o ser humano, que tirou da cabeça dele e criou, colocando aqui uma história. Tem mais aqui, vamos lá. Vemos que nos 11 séculos anteriores, ou seja, antes dele criar essa determinação, não havia essa prática, e que na Bíblia Sagrada nunca foi celebrada com peixe, nem no Antigo e nem no Novo Testamento, mas que foi uma criação de um Papa da Igreja Católica, chamado ele Urbano II, cujo nome de nascimento era Otto Chantillon, e esta religião ensina coisas que a Bíblia não ensina. Mas pastor,
a pergunta é: em alguma vez aparece na Bíblia que Jesus, pelo menos, não sendo na Páscoa, mas comeu peixe? Aparece, e eu quero ler aqui com vocês o Evangelho segundo escreveu Lucas, que fala da parte da ressurreição. Vamos ver aqui Lucas, capítulo de número 24. Mas o governo que cria lei aí, né? O presidente está sendo uma lei aí, pronto, já está valendo. Lucas, capítulo 24. Por que eu estou falando sobre isso daqui? Quantas pessoas colocam na cabeça dizendo assim: se eu comer carne eu estou pecando? Foi uma coisa que o homem criou, não foi Deus quem criou. Mas o que Deus mandou, ninguém está fazendo. E é contra Deus que pecamos, se não fizermos o que Ele manda. Mas as pessoas temem mais o homem do que a Deus. Colocam o homem lá em cima e Deus lá embaixo. O que Deus mandou, ninguém quer fazer. O que está acontecendo na Páscoa? Além de não comer, na semana, carne, sendo que a Bíblia diz que comeram carne, e ela tinha que ser que forma essa carne? Assada. O povo, além de não comer a carne assada, fica botando na cabeça que tem que comer peixe. E quem está comendo carne está dizendo que está em pecado? Ainda pior ainda, o Brasil colocou como algo comercial trocar Jesus por um coelho e trocar o cordeiro por um ovo de chocolate. Pior ainda, que não tem nada a ver mesmo. Pastor, por que não tem nada a ver? Primeiro, se estamos falando de uma época da ressurreição de Jesus, Jesus não é coelho, é um ser humano. Segundo lugar, o animal que representa Jesus, que morreu no Antigo Testamento, foi o cordeiro. Tem nada a ver com coelho. Terceiro, coelho bota ovo? Coelho é mamífero. Quem bota ovo é ovíparo, é galinha, é avestruz, não é coelho. Então você vê que foi feita uma bagunça. Mas pastor, de onde surgiu isso? Do diabo. O diabo colocou isso para poder apagar a figura do sacrifício de Jesus pela humanidade, para que a humanidade se perca com o longo dos tempos e não seja salva. Porque as crianças vêm crescendo, aprendendo o quê? Que a Páscoa ela é comemorada com o quê? Com coelho e com chocolate de ovo. Um ovo de chocolate que não tem nada a ver com coelho. Jesus não tem nada a ver com coelho, é pior ainda. Então nós, evangélicos, protestantes, que seguimos a palavra de Deus, devemos ensinar as crianças e os adultos de que não se deve comemorar essas coisas de chocolate nesse período. Por quê? Porque a criança tem que entender que Páscoa não tem nada a ver com chocolate nem com coelho, mas tem a ver com alguém que desceu do céu sem pecado, levou os nossos pecados para nos dar vida com abundância, vida eterna. As pessoas têm que crer naquele que morreu por elas e não ficar acreditando em contos de fadas, histórias mirabolosas, fábulas mentirosas. Temos que crer na palavra de Deus. Mas pastor, mostra aí pelo menos então que Jesus em alguma vez comeu peixe. Um texto que mostra que Jesus comeu peixe, mas não foi na Páscoa. Vamos ver aqui, Lucas capítulo 24, versículo de número 34. Vamos começar aqui. Os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Versículo 36. Falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Shalom Aleichem, que significa paz seja convosco. Então aqui foi depois da ressurreição. Eles, espantados, atemorizados, pensavam que viram algum espírito. Preste bem atenção. Eles viram Jesus. Quem viu Jesus morrer na cruz? João. Sim ou não? Foi o único apóstolo que teve coragem de estar lá junto com Maria. A mãe dele é a Maria de Clopas. Não é isso? É o único. E aí o texto diz que o evangelista Lucas se informou com eles e escreveu. E disse o seguinte: eles pensaram ter visto um espírito. Deixa eu fazer uma pergunta. Espírito come e bebe? Não. Vamos continuar. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Então ele estava com o seu corpo
ressuscitado. Ele não estava em espírito. O mesmo corpo que morreu, ele voltou para ele. Isso se chama ressurreição. É voltar à vida o corpo que temos. O mesmo corpo. Vamos lá. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então ele deu a prova, tocar nele, ver os buracos, de que era o mesmo que estava crucificado, que foi sepultado, foi o mesmo que ressuscitou ao terceiro dia e estava ali com seus discípulos antes de subir aos céus. O espírito tem carne e osso? Ele diz que não. Espírito come e bebe? Também não. Ele continua aqui. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Por que ele mostrou as mãos e os pés? Porque é onde foi colocado os pregos, os cravos, os buracos. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, estavam espantados. Como é que pode alguém voltar à vida, conforme disse que voltaria? E estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Tem alguma coisa para comer? A pergunta que eu faço: ele pediu para comer peixe? Ele disse: tem alguma coisa para comer? Ele comia o que tinha, não é isso? E aí o povo disse, versículo 42, então eles apresentaram-lhe parte de um peixe e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Mas pastor, ele comeu isso para quê? Porque eles não estavam crendo que ele havia ressuscitado dos mortos. Ele mostrou os buracos nas mãos e nos pés. Ele mostrou e pediu para tocar para ver que era carne e osso, que ele disse que espírito não tem carne e osso. Ainda assim não creram, ele falou: espírito não come e bebe, me dá alguma coisa para comer? E o que eles tinham para comer naquele dia? Peixe e o mel, não é isso? Mas a pergunta que eu faço: que dia que Jesus comeu esse peixe, gente? Quando ele ressuscitou? Foi na Semana Santa? Foi na Páscoa? Foi depois da sua ressurreição, depois da Páscoa, que ele comeu esse peixe. Então você não vê nenhuma evidência bíblica que dê base para dizer tem que comer o peixe, porque Jesus comeu o peixe na Semana Santa. Você viu aqui na Bíblia? Nem de semana nenhuma. Nem fala em peixe, nem fala em ovo de Páscoa. Nem Páscoa. Então o peixe só foi comido depois porque alguém tinha. Não foi ele que falou que queria comer o peixe. E foi depois da Páscoa. Então vocês concluíram aqui comigo nesse estudo da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus por 12 mil. 12 mil um ovo de chocolate. 12 mil reais, um ovo de Páscoa. Qual é o povo que a pessoa, tanta gente passando fome, necessidade, e por que ele não deu dinheiro se ele compra um ovo? Aí você vê como é que é a E situação. o ovo não é nem tão grande. A outra que comprou, eu comprei Mas dá pra gente comer, né? Foi 10 mil, a outra comprou um por 12 e aquela Virgínia. A Virgínia comprou não sei se foi 12 ou foi 14. Então, o que nós concluímos aqui, Não pode ser que tem dinheiro. no estudo que nós fizemos aqui da Bíblia Sagrada, o que eu acho interessante é assim: todo estudo que eu trago eu tenho que mostrar na Bíblia, porque se o estudo for fora da palavra, ele é um estudo meramente humano. E o que conta para a nossa salvação é o que está na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não é do homem, é de Deus. Então o que conta para nós é o que está contido nela. Paulo chegou a dizer que nada podemos contra a verdade senão pela verdade. A verdade descobre a mentira. Mas aqui na Bíblia que é a verdade, não pode Então, acreditar. o que nós precisamos observar aqui? Que muitas pessoas, elas estão, infelizmente, se perdendo conforme o tempo passa. E aí Jesus está saindo da história. Na Páscoa, é ovo, é chocolate, é peixe. Nada tem a ver com Jesus. Pastor, repete só mais uma vez. Por que tinha que comer o cordeiro e tinha que ser assado, pastor? Espera aí. Eu disse que eu ia mostrar. Falei ou não falei? Esse foi o ponto da questão, não foi? Por que tinha que ser assado, não é isso? Agora nós vamos para a palavra de Deus, segundo está escrito no Evangelho, segundo escreveu Marcos. Abre aí, por favor, onde fala sobre a crucificação de Jesus. Vamos ver aqui o Evangelho, segundo escreveu Marcos,
capítulo de número... Da crucificação é o capítulo de número 14. Capítulo 14. Vamos ver aqui. Capítulo 14. Como é que Jesus foi parar na cruz? Veja aqui comigo, versículo 10. E Judas Iscariotes, Marcos 14, 10. Como Jesus foi parar naquela cruz? Judas Iscariotes, um dos 12 o quê? Apóstolos. Foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Para entregar quem? Jesus. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram lhe dar dinheiro. E buscava como entregaria em ocasião oportuna. Então, como é que Jesus foi parar lá? Jesus foi entregue. Por quem? Por um dos seus. A traição ocorreu dentro, não foi fora. Dentro de quem ele consagrou. Como apóstolo, ainda deu poder para ele. Você quer conhecer o ser humano? Você dá o quê? Poder para ele. Você vai saber quem ele é. O Senhor Jesus deu poder para os seus 12. E um deles deixou Satanás entrar no seu coração. Pastor, isso aí é uma alegação muito forte. Eu quero mostrar para vocês. Vai para o Evangelho segundo escreveu Lucas. E você vai ver o texto dizendo que Satanás entrou no seu coração. No coração de Judas. Lucas 22, versículo de número 1 ao 3. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, do versículo de número 1 ao versículo de número 3. Vejamos, está escrito assim: estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada Páscoa. O que são pães asmos? Pão sem fermento. E os principais dos sacerdotes e escribas andavam procurando como matariam a ele, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes capitães como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram a lhe dar dinheiro. Ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Presta atenção aqui. Jesus foi entregue por um dos seus. A traição veio de dentro. E o que o texto diz? Para isso acontecer, Satanás entrou no coração dele para vender o Filho de Deus. E quando ele foi entregar o Senhor Jesus, dizendo como, o que o texto diz? O texto diz que ele concordou com aqueles que se diziam santos de Deus e doutores da lei, que eram os principais sacerdotes, como lhes entregaria e mataria ele. E eles se alegraram, preste atenção, se alegraram com a morte de Jesus. Por que Deus está me mandando falar essas coisas aqui, que são muito importantes? Tem gente que hoje está comemorando. Esse aqui está dizendo que o seu povo judeu estava comemorando o dia que ele seria morto. E eu pergunto, como é que alguém pode se alegrar com a morte de alguém se a própria mãe de Jesus estava chorando vendo ele na cruz? Como pode isso, gente? Eu vejo pessoas fazendo procissões, levando pedaço de madeira, levando pedaço de gesso, lembrando, dizendo, o dia que Jesus morreu uma vez só. E não é motivo de alegria, não. O motivo da alegria foi no dia da sua ressurreição, que foi na Páscoa, no domingo. Esse foi o dia da alegria maior. Todos estavam tristes, porque o dono do mundo, o salvador da humanidade, havia morrido. Pastor, como é que pode isso? Você vê aqui no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 15, que a própria natureza se escureceu, porque o seu Criador havia ali morrido. Seu corpo havia morrido, os pecados estavam sobre ele. Mas pastor, por que ele tinha que ser assado, aquele cordeiro? Capítulo 15, versículo de número 21. E constrangeram um certo Simão Cireneu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz, junto com o Senhor Jesus. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Ainda tem gente que diz que Jesus bebeu vinho. Escrito aqui, que não tomou. E havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes para saber o que cada um levaria. Pastor, por que tinha mirra ali naquele vinho? A mirra, ela naquela época, ela servia como um anestésico para que ele não sentisse dor. Jesus foi para a cruz para sentir todas as dores conscientemente do que estava fazendo. Ele não foi lá para alguém dizer, assim foi fácil,
ali aqueles cravos batendo e ele com anestésico sem sentir dor. Não, ele sentiu todas as dores, que um prego de 18 centímetros bate naquelas mãos e naqueles dois pés, um por cima do outro. 18 centímetros de comprimento perfuraram suas mãos e seus pés. E ele sentiu tudo isso. Uma coroa de espinhos foram colocados na cabeça dele. Uma cana de bambu, de madeira, bateram na cabeça dele para afundar ainda mais aquela aquela coroa de espinhos em sua cabeça. Ele ainda levou aquela cruz, ainda todo ensanguentado, depois de ter tomado quarentenas de açoites, ali 40 chibatadas em suas costas e no seu corpo. Mas pastor, o que é que tinha naquela chibatada? Era correias de couro e na ponta eram ossos. Ossos batiam e rasgavam sua pele. Bateram no rosto, bateram no peito, bateram na barriga, nos braços, nas costas, nas pernas. Ele ficou Já levou naquela cruz pesada, né? e ainda caminhou de Jerusalém lá fora, num lugar chamado Gólgota, que é traduzido como caveira, porque é o lugar onde ficava somente a caveira dos mortos. Aí tem um povo aí que fica dizendo que gosta de usar camisa, né, anel, caneca com o símbolo da caveira, dizendo que nós somos todos iguais. Mais uma lorota inventada para o povo cair. A própria Bíblia diz que caveira, Gólgota, é um lugar onde só haviam mortos. A caveira é o símbolo da morte. Em qualquer elemento que você pegar, que tiver o símbolozinho da caveira com um X, está dizendo perigo de morte. Então caveira é símbolo da morte. Não é à toa que existe um demônio chamado Exu Caveira, que é o príncipe da morte, que vem para buscar aqueles que não têm compromisso com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Senhor Jesus ainda levou a sua cruz, mas alguém foi lá para poder ajudá-lo, não é isso? Apareceu alguém para poder ajudá-lo, Simão Cireneu. O texto diz, no versículo de número 25, era a hora terceira e o crucificaram. Lembra que estudamos aqui sobre as horas do dia? Hora primeira, segunda, terceira, então vamos lá. A primeira hora, 7 horas da manhã, a segunda hora, 8 horas da manhã, a terceira hora, 9 horas da manhã. Que hora ele foi crucificado? 9 horas da manhã. Pastor, até que hora esse homem ficou pendurado naquela cruz? Diz para mim. Vamos ver aqui o que o texto bíblico diz para nós. Versículo 27. Crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda, conforme está escrito em Isaías capítulo 53. Então estava falando do Senhor Jesus Cristo. Por que ele foi pendurado lá? Colocaram ele como um bandido, um ladrão, um malfeitor. Simplesmente. Não, Jesus ficou no meio. E eles ficaram um em cada lado, para dizer que Jesus também era malfeitor como eles. Foi contado como ladrão. O que mais o texto diz? E cumpriu-se a escritura que diz, está em Isaías 53, e com os malfeitores foi contado. E aí hoje em dia ainda comemora nós pecadores fazer Judas pendurar, né? Pois De é, mulão. então, aquilo ali é uma coisa que não tem nada Aquilo a ver. dali é uma coisa para poder zombar das coisas de Deus. Se brincar com a palavra de Deus. Porque ele foi pendurado, né? Olha o que mais diz aqui. Pastor, ele ficou pendurado, que hora que ele foi crucificado? 9 horas da manhã. Vamos ver até que horas. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Quem estava embaixo debochando dele. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Os outros também pendurados estavam ali falando. E chegada a hora sexta. A hora sexta era que horas? Vamos continuar? Terceira, 9 horas. Quarto, 10 horas. Quinto, 11 horas. Sexto, meio-dia. Então a hora sexta, ou seja, ao meio-dia ele ainda estava pendurado na cruz. O corpo dele estava o quê? Assando no sol. Vocês estão entendendo aqui o porquê, o simbolismo? No Antigo Testamento tinha que ser assado, não poderia ser cozido com água e nem comer cru, porque simbolizaria o Cristo ao dia aberto na cruz, assando naquele calor e o sangue descendo. Vocês imaginam? O homem ali sem anestesia nenhuma e os pecados descendo sobre ele, seu corpo ficando pesado, ele ali com dificuldade para respirar. Quando ele completa a sua obra, o que ele diz? Ele diz assim: eu tenho sede. Versículo 36. Um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, quando uma nuacana deu-lhe o beber, dizendo: deixai e vejamos
Se virar Elias tirá-lo. Em vez de dar água para ele beber, deram vinagre. E eu pergunto, vinagre mata a sede? Não. Você vê que ele sofreu até na hora da sua sede. Sofreu ali, aonde ele levou tudo para que hoje nós tivéssemos algo muito importante. O que o livro do profeta Isaías diz? O castigo, ele nos traz a paz. Esse castigo estava sobre Jesus, para que através dele tivesse sobre nós a sua paz. Por isso que quando ele ressuscitou, ele chegou até os seus discípulos e disse: paz seja convosco. Então Jesus tem paz para nos dar. Não é a paz que o mundo dá, que qualquer probleminha você perde a paz, não. É uma paz duradoura, eterna, que dura para sempre, eternamente. Você pode aplaudir Jesus Cristo por esta grande obra que Ele fez nas nossas vidas. Bate palma aí para o Senhor Jesus, que Ele merece. Louvado seja Deus para todo sempre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê em quem? Jesus, tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Para ter a vida eterna tem que ser através de quem? Jesus. Não é através da mãe dele, Maria, não é através dos apóstolos, é unicamente através de Jesus. Eu vou dizer isso que o Senhor me mandou dizer. Não se trata sobre homens e mulheres, se trata sobre Deus. Foi Deus Pai enviando Deus Filho enviando o Espírito Santo. Então o assunto é sobre Deus, não é sobre o homem. É o Deus que veio a este mundo para salvar o homem e a mulher que se perderam. Não é assunto de um homem ou uma mulher salvando um homem ou uma mulher, mas é o assunto de Deus enviando o seu Filho para salvar a humanidade perdida. Então não vai ser Maria, não vai ser apóstolo, vai ser São Francisco, São Tomé, Bartimeu, ninguém. É Jesus, o único que pode salvar e nos levar até Deus, o Pai. Fica de pé, vamos orar em nome de Jesus. Vamos dar as mãos? Em nome de Jesus, dê as mãos aí, por favor. Nós temos que louvar ao Senhor porque Ele é digno, e esse é um dia que nos lembra aquilo que Ele fez, não somente por nós, mas por toda a humanidade. Pode dar as mãos em nome de Jesus. Eu vou estar louvando ao Senhor. E isso que Ele fez, nós devemos nos lembrar diante do Senhor de tudo aquilo que Ele tem feito. Ao que está sentado, feche os seus olhos. O trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra.
Poderoso Deus. Deus vai lá na tua casa agora. Poderoso Deus. Vai visitar o seu corpo enfermo agora. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Louvado seja Deus, você pode adorar o Senhor, você pode glorificar o Senhor e o seu santo nome, dizendo glória, glória, glória a Deus, aleluia, porque Ele é digno de toda glória, de todo louvor para todo sempre. Glória, honra e louvor seja dado ao Senhor. Não estaríamos aqui na tarde deste dia se não fosse o sacrifício dele naquela cruz. Os nossos pecados já teriam consumido a humanidade, mas é por causa deste grande amor que Deus teve por esta humanidade. Enviou não um anjo, mas o maior. Enviou seu próprio Filho, que é Deus igual ao Pai, para estar aqui, para vir a este mundo, levar os nossos pecados. E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ó Deus querido, Deus amado, justo e santo e bom, nesta tarde eu lhe peço, manifesta o teu poder neste lugar, trazendo, meu Deus, a consolação do teu Espírito Santo, manifestando tuas obras maravilhosas, maravilhas, sinais e prodígios, pois cremos no Senhor, e os sinais seguirão aqueles que crerem, e é no nome de Jesus, meu Deus, que os sinais irão operar aqui nesta tarde. Por isso eu quero lhe pedir, meu Deus querido, santo, justo, tremendo e bom, que o Senhor venha operar nas nossas vidas nesta hora, que não sejam as minhas mãos, mas as tuas mãos neste lugar, que não seja, meu Senhor, as nossas vidas, mas ao teu nome seja dado glória para todos sempre, que o Senhor seja o centro das nossas vidas, para a honra e glória do Senhor aqui neste lugar, meu Deus.
Nós damos as nossas mãos nesta hora, pedindo, meu Deus, a manifestação do Teu poder, o Teu milagre aqui neste lugar. Toda obra maligna feita para as pessoas aqui neste lugar. Todo espírito das trevas que age aqui neste lugar, demônios territoriais. Todos os espíritos e falanges do mal que têm atuado nas vidas aqui neste lugar, nesta hora, pelo poder que é no nome santo do Senhor Jesus Cristo, todo mal venha cair por terra, toda palavra contrária, palavra de maldição, sentimento do diabo colocado nos corações para poder atrapalhar a ordem da criação divina, caia por terra hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu lhe peço, meu Deus, que sejam as tuas mãos a tocar e abençoar o teu povo, a estas pessoas que vêm aqui para adorar não ao homem, mas a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Visita cada um deles e suas famílias, jogando por terra toda obra maligna e toda força maligna e contrária, todo espírito que tenha batido, todo espírito maligno que tem se escondido na casa destas pessoas, que tem conseguido brechas, em nome do Senhor Jesus Cristo, venham a se manifestar nesta hora, em nome do Senhor Jesus, porque no sangue de Jesus há poder, e todo mal ele terá que cair por terra, terá que se manifestar, porque diante do poder de Deus, nenhum mal poderá subsistir nesta hora. Todo mal, em nome de Jesus Cristo, manifesta-se nessa tarde pelo poder em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca trazendo unção, trazendo poder, cura, trazendo, meu Deus, sinais, prodígios e maravilhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, joga por terra toda falange do mal, todo espírito maligno, toda palavra contrária de maldição. Quebra, meu Deus, a maldição na vida daqueles que em ti creem. Aqui está meu sogro, entregou a vida para o Senhor Jesus, meu Deus, no culto passado. Eu peço que o Senhor venha trabalhar em seu coração, da planta dos pés ao alto da cabeça, em seu corpo, em sua mente, para que ele seja cheio do teu Espírito Santo, para que ele venha receber a libertação do Senhor Jesus Cristo na vida dele, porque o Senhor é quem pode nos libertar, e a tua palavra diz que se conhecemos a verdade que é Jesus Cristo, verdadeiramente seremos livres. Livra ele de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo, meu Senhor, que tem aprisionado a vida dele, e traga, meu Deus, a libertação, a paz que excede todo entendimento sobre a vida dele, que está também o Senhor Antônio. Entrega as tuas mãos a ele e toda a sua família, meu Deus, seus passos, seus caminhos. Eu peço que o Senhor venha tocar nele da planta dos pés ao alto da cabeça, repreendendo todo mal e enfermidade nesta hora, jogando por terra toda palavra contrária, todos os olhos altivos, repreendendo, meu Deus, toda a força maligna e prosperando ele e toda a sua família, o neto onde está, os netos. Eu peço que o Senhor opere grandemente, envie os recursos, aquela cirurgia, abençoa para a honra e glória do Senhor, para que tudo dê certo. Entrego nas tuas mãos e aos teus cuidados a vida daquela criança, também o neto dele que está em Fortaleza, abençoa, prospera abundantemente. Leva, meu Deus, aquele jovem até a tua presença, Pai, para que também possa te adorar na beleza da tua santidade. Entrego nas tuas mãos todas as áreas da vida do Senhor Antônio. Peço que o Senhor liberte tudo aquilo que ele precisa ser liberto, todos os vícios, todos os males. Abre os caminhos dele, meu Deus, e abençoa para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Aqui estão estas crianças, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha tomá-las em tuas mãos, circundá-las com muralhas de fogo, jogando por terra todo mal e enfermidade, preparando o futuro delas, meu Senhor, para que sejam jovens fortes, para que cresçam no temor e da admoestação da tua palavra, pois a tua palavra diz que os jovens sois fortes, pois que já tem vencido o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Prepara eles, meu Deus, para que a tua palavra seja em vossos corações, e assim eles possam, meu Senhor, seguir ao Senhor na beleza da tua santidade, te adorar, fazendo a tua vontade. Trabalha na vida dos pais e repreende todos os males, trabalha na casa deles e traga-os para a tua presença em nome de Jesus. Aqui também está, meu Deus, a voz dessas crianças, meu Pai. Entrega os teus cuidados à vida dela, do marido, dos filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, a casa também dela. Eu peço que jogue por terra todo o mal e toda a enfermidade. Repreenda, meu Deus, toda palavra contrária de maldição. Traga, meu Deus, sobre a vida dela um tempo, ano aceitável do Senhor, o tempo da salvação. Trabalhe no coração e na mente dela para que se volte para ti, não para a religião, porque a religião ninguém salva, mas quem salva é o Senhor Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade e verdadeira vida, que é o Senhor Jesus. Trabalha, meu Deus, na vida dela. Toca da planta dos pés ao alto da cabeça. Prospera a vida dela, meu Senhor, retira todo o mal. Faz, meu Deus, a tua presença ser impactante sobre a vida dela e do esposo,
dos filhos, meu Senhor, e dos netos. Abençoa, meu Deus, as casas aqui neste lugar e também lá na cidade, meu Deus, centro da cidade de Carnaval. Abençoa grandemente e corta, meu Senhor, todos os laços, quebra as algemas, despedaça as correntes, quebra os grilhões, despedaça as cadeias na vida dela, abre os caminhos dela e abençoa em nome de Jesus Cristo. Também aqui está, meu Deus, a vida desta jovem, meu Pai querido. O Senhor bem conhece, meu Deus, os passos dela, desde quando ela ainda estava no ventre de sua mãe, que ao lado dela está. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha visitar também o pai dela e os seus irmãos. Meu Deus, eu peço nesta hora, que o Senhor toque na vida desta jovem, da planta dos pés ao alto da cabeça. O Senhor criou, meu Deus, o ser humano perfeito. O Senhor fez, meu Deus, no princípio da criação, macho e fêmea. O Senhor, meu Deus, fez ela uma mulher, uma varoa, meu Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. E aqui eu estou apresentando a vida dela. Meu Deus, alguns embates da vida têm acontecido. Lá atrás, meu Deus, ela conseguiu conhecer o Senhor, meu Deus, e andar na tua presença. Mas os embates da vida, meu Deus, têm tortuosidades nos caminhos dela, mas eu peço que eu venha aplanar os caminhos dela nesta hora. Todos os espíritos malignos que têm rodeado a vida desta jovem, para levá-la à queda, para levá-la a caminhos que não provêm de ti, para levá-la a concepções, para levá-la a sentimentos e até mesmo a pensamentos que não provêm do Senhor. Eu peço que o Senhor jogue por terra esses espíritos malignos, manifesta o teu poder e liberte para a honra e glória do Senhor. Venha trabalhar grandemente na vida dela, meu Senhor, fazendo dela uma varoa de bênçãos nas tuas mãos, uma varoa de fogo, meu Deus. Circunda ela com muralhas de fogo. Pai, desce teu fogo purificador sobre a vida dela nesta hora, queimando e repreendendo todos os males, olhares contrários, palavras de maldições, sentimentos advindos do inferno contra a vida dela. Toca nesse coração e nessa mente, repreende todo o mal nesta hora, libertando, curando, salvando, renovando a vida dela, enchendo ela do teu Espírito Santo. Toda a força maligna que tem agido contra a vida dela, bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja cura, que haja bênção e a libertação em nome de Jesus. Aqui está a tua serva, meu Deus, que tem seguido ao Senhor, aprendido tua palavra e feito o que a tua palavra diz, que não ser apenas ouvinte, mas também praticante da tua palavra. Peço, jogue por terra todo o mal e toda a enfermidade. Venha libertá-la e livrá-la de todos os males nesta hora, pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando toda a família, prosperando, ajudando ela a ser fiel ao Senhor, meu Deus, em todas as áreas da vida dela. Ajuda ela, meu Senhor, a ser fiel, não somente em dízimos e ofertas, mas em tudo na vida dela. Que a vida dela seja uma vida de completa adoração ao Senhor, porque o Senhor nos levantou para sermos adoradores do Senhor, na beleza da tua santidade. Salve o esposo e toda a família, traga para a tua presença. E abençoa ela enchendo do teu Espírito Santo, concedendo dons espirituais, meu Pai. Dá para ela suas ferramentas, Pai, repreende em nome do Senhor Jesus Cristo, eu lhe peço. Aqui também, meu Deus, está a Dona Lourdes, meu Deus, que aqui se encontra se assentada. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha tocar na vida dela neste momento. Toca da planta dos pés ao alto da cabeça e repreende, meu Deus, toda a força maligna que tem agido contra a vida dela. O adversário tem conseguido espaço, ele tem conseguido, meu Deus, muitas brechas, mas Tu és o libertador das nossas vidas, Tu és o libertador das nossas almas. E eu peço, meu Deus, no Teu poder que aí no Teu altar, Senhor, desça nesta hora aqui, neste simples e pequeno lugar, sobre a vida dela. Desça, meu Deus, o fogo do Senhor sobre a cabeça dela nesta hora, e todo o espírito maligno que tem agido contra a vida dela, que tem amarrado e repreendido a vida dela. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor toque também, meu Deus, no sangue dela. O Senhor venha curar e tirar todos estes males, meu Senhor. Olha como está, virou uma doença, meu Pai. A glicose subiu demais e virou diabetes, mas o Senhor há poder no Teu nome, e é no nome de Jesus Cristo. O Senhor disse que os sinais, eles vão acontecer, e eu peço que esses Teus sinais aconteçam nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Todo mal que tenha aprisionado e amarrado os caminhos dela, todo espírito maligno, venha se manifestar agora em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E todo mal venha sair da vida dela. Em nome de Jesus, toda muamba, todos os tipos de enfermidades, espírito das chagas e todo espírito de pombagira, todo espírito maligno tranca-rua, todo espírito maligno pombagira rainha, pombagira sete saias, pombagira menina e todas as palavras contrárias, juntamente com a chucaveira, agora em nome de Jesus Cristo, venha se manifestar essa falange do mal para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Manifeste-se para agora dar o grito de derrota e ser repreendido agora da vida dela. Vai manifestando, sobe aqui na cabeça dela agora em nome de Jesus Cristo, na coroa. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, você vai cair por terra para a honra e glória do meu Deus. O fogo do meu Senhor vai queimar aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Diga agora, igreja, queima ele, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, vai ser queimado agora todo espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo, vai cair por terra. Você que tem amarrado as pernas dela. Você que tem colocado as doenças dela. Olha agora. Em nome de Jesus Cristo. Você com todas as suas enfermidades vai ser amarrado e vai sair da vida dela agora. É na ordem do Senhor Jesus, o nome que é santo, o grande Yeshua. Em nome de Jesus, toda falange com as enfermidades. Em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, sai! Para a glória de Deus, Pai. Dá glória a Deus. Oh, glória. Dá glória a Jesus. A glória, Senhor Jesus. Glória ao Espírito Santo. Me cura, Senhor. Diga- Essa doença, Senhor. Diga glória ao Espírito Santo. Glória a Deus. Espírito Santo. Louvado seja Deus, meu Deus. Senhor. Eu peço que o Senhor venha normalizar esta glicose, repreendendo esta enfermidade chamada diabetes. Matando, Senhor. Em nome de Jesus, toca na mente dela, para que ela venha a ter sobre a vida dela, o seu controle da alimentação. E eu peço que o Senhor venha abençoá-la, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Desfaz toda obra maligna, toda desobediência. Aplana os caminhos dela, segura nas mãos dela para seguir com o Senhor, para que ela abandone a religião e siga somente ao único caminho verdadeiro que é Vou Jesus seguir, Cristo. Senhor. Protege e livra ela de todos os males, meu Pai, eu lhe peço em nome de Jesus. Todos digam amém. Ana Luz, abre os olhos em nome de Jesus. Ana Luz, olha para cá. Abre os olhos em nome de Jesus. Está enxergando? Está me vendo? Como é que é o nome da voz que está falando com a senhora agora? Que sou eu. Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Toca, meu Deus, na visão dela. Normaliza tudo. E faz ela poder enxergar normalmente. Todo mal em nome de Jesus. Santo! Efatá! Isto é hábitos. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fica de pé, dona Luz. Em nome de Jesus. Tá ruim? Deus, toca nessas pernas. Em nome do Senhor Jesus, dá força. Tua palavra diz que o Senhor dá força ao cansado e dá vigor àquele que não tem nenhum vigor. Toca nessa hora em nome de Jesus Cristo. Todo laço seja cortado, todo mal seja repreendido agora. Queima, Senhor, todo mal em nome de Jesus Cristo. Que haja uma renovação deste corpo. Que haja neste momento, para a glória de Deus, o poder do Senhor trabalhando na vida dela, para que ela tenha as forças necessárias, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Senhor, abençoa minha esposa que aqui está. Protege-me de todos os males, ajudá-la nessa caminhada. Repreende, Senhor, tudo aquilo que vem para fazê-la descrer da tua palavra, da tua doutrina. Age em todos os corações para que creiam na doutrina do Senhor e possam seguir, porque a doutrina não é nossa, seres humanos, mas é do Senhor, e aquele que obedece ao Senhor é aquele que alcançará a libertação e a salvação, porque não é todo aquele que te chama de Senhor, mas aquele que faz a vontade do Senhor, meu Pai que está nos céus. Eu estou entregando nas tuas mãos, pedindo que o Senhor trabalhar na vida dela, mostrar, meu Deus, através de sonhos de arrebatamento, aquilo que o Senhor tem preparado, e a tua palavra, meu Senhor, ardente no coração dela, para não pecar contra ti, fazer a tua vontade. Eu peço em nome de Jesus Cristo. Aqui também está a vida do meu filho, meu Pai querido e amado, que diante do Senhor eu apresento, que muitas vezes tem apresentado, meu Deus, uma certa contradição e até uma certa resistência à tua obra e estar na tua presença, mas eu lhe peço que o Senhor jogue por terra todo o mal, toda a enfermidade, e também o Senhor venha preparar o coração e a mente dele para poder voltar para ti, para ser um anunciador das boas novas do Senhor e ser cheio do teu Espírito Santo, não cheio deste mundo, não preso deste mundo, porque aquele que ama este mundo, o amor do Pai não está nele, mas que ele seja cheio do amor de Deus Pai e seja cheio do teu Espírito Santo, santificado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Vamos dar as mãos nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai está aqui, a dona Francisca, eu peço ao trabalho grandemente no coração e na mente dela. Ela tem perguntado e pedido ao Senhor para mostrar qual é o caminho verdadeiro. O caminho é Jesus Cristo. Mas somente o Senhor pode confirmar no coração o Senhor Espírito Santo. E eu peço que o Senhor venha trabalhar no coração e na mente dela. Que o Senhor a visite nas madrugadas e fale com ela, Senhor Espírito Santo, para que ela ouça a tua voz e seja convencida pelo Senhor. Porque sem o Senhor nada podemos fazer, meu Deus.
Eu peço que o Senhor trabalhe grandemente na vida dela. Age nos pulmões, repreende a pneumonia, repreende as maldições, palavras contrárias, inveja e também todo tipo de praga lançada e rogada contra a vida dela. Joga por terra nessa tarde em nome de Jesus. Toca da planta dos pés ao alto da cabeça. Tira, Senhor, toda a enfermidade, abençoa ela, Pai, para que ela se volte para Ti, porque o maior presente que o Senhor veio trazer para esta humanidade, para todos nós, foi a salvação para as nossas almas. Prepara ela, Senhor, para encontrar com o Senhor, fazer a Tua vontade, para ser salva e ter o nome dela escrito no livro da vida. Vai chegar o dia em que ela vai entregar a vida para o Senhor, eu creio, porque é o Senhor quem trabalha não é por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito Santo. Eu peço abençoar ela e toda a família, repreende todos os males em nome de Jesus, todo o formigamento, dormência dos pés, dos artelhos, do tornozelo, dos pés e das mãos, dores nos braços, nas articulações, nos tendões, agora, em nome de Jesus, sai para a glória de Deus, e haja bênção em nome de Jesus, amém. Dá as mãos aí, fechar em nome de Jesus. O meu pastor tão alto que eu Ô glória! É o mal que tem que sair em nome de Jesus. Sinal que ela está ouvindo, né? Glória a Deus. Ele fica tão alto que fica zoando. Vamos. Tá me ouvindo bem? Zoom. Tá ouvindo bem agora? Eu estou escutando ainda, tá um zoom. É, tá ouvindo bem? Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu peço. Toca no síntoma. E normaliza. Em nome do Senhor Jesus. Todo mal sai. Sai. Em nome de Jesus. Fica tranquilo, né? Vamos orar. Feche os olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, em paz e com segurança, o Senhor nos trouxe até este lugar. Eu peço que o Senhor vá de encontro às pessoas também que nos assistem, nos acompanham e também estão firmes conosco nesta oração e nos cultos. Eu peço que o Senhor alcance essas vidas, leva para elas cura, libertação de toda depressão, angústia, enfermidades, pessoas que estão sofrendo no casamento, pessoas que estão com o casamento a um fio de se separarem. Eu peço que o Senhor haja e venha, meu Senhor, nesta hora, trabalhar grandemente para salvar este casamento. Eu peço também que o Senhor repreenda as traições, adultérios, fornicações, repreenda as obras da carne da vida dessas pessoas e faça elas, meu Senhor, serem libertas para a honra e glória do Senhor, libertas do pecado e tudo aquilo que aprisiona elas neste mundo, porque devemos apenas nos agarrar ao Senhor, porque o Senhor morreu para que a nossa vida não fosse mais nossa, mas tão somente tua. A ti devemos a vida que temos, porque não vivemos mais nós, mas o Senhor vive em nós. Eu peço que em paz e com segurança o Senhor nos trouxe, o Senhor também nos leve para casa, nos livrando de todos os males, fortalecendo nossas vidas, nos prosperando, nos abençoando. Abençoa todos aqueles que têm contribuído nesta obra e aqueles também que não podem contribuir, abençoa-os grandemente, porque o Senhor é que dá semente para aquele que semeia e pão para aquele que come e multiplica a sementeira. A bênção vem do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Esta bênção eu peço sobre a cabeça de todos que aqui estão e sobre a vida de todos aqueles também que nos acompanham. Em nome do Senhor Jesus Cristo, restaura lares, liberta dos laços do adversário, liberta das prisões espirituais, cura essas pessoas do labirinto, da labirintite, de todos os males, pessoas que estão indo para a cirurgia. Em nome do Senhor Jesus, cura elas, livra elas de todos os males e abençoa, que seja um sucesso essa cirurgia e sejam abençoados pela glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, como em paz aqui, meu Senhor, eu quero finalizar na paz do Senhor Jesus Cristo com a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Faz assim com suas mãos e receba a bênção apostólica que está escrita em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Digamos todos juntos. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Se assente. Vamos partir o nosso lanche em nome de Jesus. Deus abençoe.